Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Agora, retomando os nossos estudos e mais esse ciclo, esse ano em que nós estamos buscando constantemente as reflexões, os valores do Espírito, a importância do estudo da obra kardeciana. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós interrompemos as nossas atividades, paramos na parte terceira do Livro dos Espíritos, já havíamos iniciado o capítulo 8 da Lei do Progresso. Hoje vamos dar continuidade a esse capítulo, estudando hoje povos degenerados. Acompanhe comigo. É a pergunta 786 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec realizou suas perguntas usando o método científico da concordância entre diversas comunicações de diversos médiuns em diversas localidades para encontrar a homogeneidade, o equilíbrio, a autoridade das respostas em concordância com a condição da verdade. E nessa pergunta, Allan Kardec inicia: mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbaria. Onde, nesse caso, o progresso? Porque os espíritos já deixaram bem claro que toda vez que ocorre a condição de cataclismos, condições de alteração da natureza em função do desequilíbrio que o próprio homem causa, depois disso, os espíritos encarnados, unindo-se, geram um progresso a partir dessa nova experiência. Mas Allan Kardec está mostrando que existem povos que depois desses abalos voltaram à barbaria. Então, onde fica esse progresso? Os espíritos respondem: quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não está pronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste para habitar um palácio. Então um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Então, a resposta dos espíritos mostra que o progresso ela é individual, consequentemente da coletividade, daquele grupo que não mais voltará a habitar as condições dos resíduos da tragédia que houve, mas sim um novo grupo que vem a reencarnar e que ainda não realizou esse progresso. Então, o progresso não é pela visão material, mas pelo grupo que estabeleceu esse concurso de crescimento e então realizaram o progresso. Questão 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Então, esse é o resultado da rebeldia. A falta de visão na coletividade, na própria sociedade. O quanto esses desgastes, fruto do egoísmo e da ideia falsa de autoridade, supremacia,
O equívoco, também gerado pelo orgulho, faz com que esses desgastes aniquile um ao outro. Ele faz a subpergunta A: qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserta. E Allan Kardec faz a subpergunta B: assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? O Espírito responde: tu mesmo foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Então aqui está atestado diretamente a condição da evolução das espécies, materialmente falando. Então existe o progresso intelectual, que é material, vinculado à construção de valores externos, e a evolução moral, que faz com que novas encarnações reconsideremos valores para crescer sempre. E vem a pergunta 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de modo a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Então, os Espíritos estão deixando bem claro que todo povo que se estabelece com o curso da ideia de opressão, de constrangimento e de vida material nessa condição de violência, nessa condição de recurso egoístico, de posse e de domínio, tende a cair um dia. Então, não é uma solução, de forma alguma, as conquistas exteriores pelo uso da força, porque está em desacordo com as leis divinas. 789. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Então estamos diante de uma conclusão do crescimento populacional em termos morais. Cada um vai viver culturalmente em função das suas necessidades, adaptando-se à sua região, mas sem fazer as divisões de fronteiras, porque todos se enxergarão como irmãos quando se enxergarem como espíritos. Eis a proposta. E vem o comentário de Kardec. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem.
Aqui está o verdadeiro crescimento social, quando o indivíduo começa a crescer. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio, que lhe dão um impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus, os que têm autoridade, e em alguns anos fazem adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada a nação será mais ditosa neste mundo e no outro, concebe-se. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los-á a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso. Ou seja, o mesmo espírito que auxiliou no mecanismo do progresso social através da sua melhoria, vai desfrutar mais adiante desse recurso. Então, não há injustiça de alguém que acabou de reencarnar ou acreditando-se na unicidade da existência, que venha desfrutar de algo que ele não realizou e não conquistou. Aí está a justiça de Deus. Podendo os que viveram ao tempo da barbaria voltar, na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo, ou de outro, é claro, que todos tiram proveito da marcha ascensional. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Ou seja, se nós considerarmos que só existe uma existência, que não existe a reencarnação, nós temos essa falta de visão da justiça divina, como equivalência aos próprios méritos do próprio esforço de cada um. Segundo esse sistema, o da unicidade das existências, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Ou seja, aqui já está bem claro que nós temos um Deus criterioso que dá a alguns superioridade e outros inferioridade. Já seria um indício de injustiça. Mas Kardec diz que essa não é a dificuldade principal. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que, nesse período milenar, tivessem tempo de progredir. Mas diariamente morrem criaturas em todas as idades. Incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, ou seja, terminados 1000 anos, já não há naquela nação vestígios de seus antigos habitantes. Contudo, de bárbara que era, ela se tornou policiada. Que foi o que progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas estes morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas se as almas foram criadas no momento em que elas nasceram, essas almas não existiam na época da barbaria. E forçoso será então admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer que Deus crie almas mais perfeitas. Então, acreditar na unicidade da existência é determinar que existe uma grande falha na justiça divina, que ora cria almas imperfeitas e ora mais perfeitas, para ter um resultado de qualificação das suas escolhas e vivência na condição de civilização, superando a barbarie. Então, acreditar na unicidade da existência é forçosamente determinar que Deus não é justo. Comparemos essa teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram.
As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vinham adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontram. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm como consequência fazer que, de futuro, se criem almas mais perfeitas. Tem sim de atrair as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura, ao tempo da sua barbaria, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar ao nosso, então transformado. Da teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbaria. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas. Ou seja, o projeto de realização da reforma de valores no futuro vem daqueles que estiveram lá no passado, também progredindo pouco a pouco, que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. Então, no raciocínio da pluralidade das existências, nós vamos entender que os espíritos que hoje resgatam condições determinadas pelo mau uso do livre-arbítrio e que viveram estados de excessos na barbaria, hoje têm a oportunidade de restabelecimento. Ou seja, para todos nós, a todos nós, são dadas as condições favoráveis de retificação perante a justiça divina. Então, a reencarnação nos mostra a responsabilidade que temos na nossa construção moral de qualificação e aperfeiçoamento e, consequentemente, da sociedade, sem o uso da força, sem violência, sem constrangimento, sem intolerância, sem revolução, sem atitudes que desrespeitem as ideologias, os credos e as construções de valores que cada um realiza no seu tempo. Vamos continuar raciocinando sobre essa obra que é gratuita para você aqui no canal Estudos da Doutrina Espírita, para que o entendimento do Evangelho e da justiça divina torne-se cada vez mais claro para todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.